Eu não sabia. Eu não sabia. Não, porque a pessoa não pode passar. Não, prestei atenção de manhã. Só você pode fazer isso. Quando e falamos juntas, até quando estava lá, né? Até quando eu estava é a política agora. Não é a política, não. Vai acabar quando Deus quiser. A raça que ele quer. Isso. Porque não está fazendo nada. Se você vê as pessoas que não estão fazendo nada, né? Na terra, né? Tem nenhum para ninguém, né? É verdade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bem, irmãos. Nós vamos dar início então ao nosso culto nessa noite. Falar um pouquinho para os irmãos das nossas atividades aqui. Primeiro, pedir aos irmãos que tomem um pouco de cuidado. O microfone que está captando o som do culto que a gente está transmitindo pela internet, ele está aqui, ó, nesse primeiro banco aqui. Nós mudamos ele de lugar porque descobrimos que ele assim ele fica melhor, porque ele capta também os irmãos. Então ele capta o som que vem das caixas de som e capta o som da congregação. Inclusive o Leonai mesmo falou, não foi, Leonai? Que hoje o culto ficou melhor, a qualidade do som ficou melhor, ficou mais audível. Então a gente só pede atenção aos irmãos, porque ele está aqui no primeiro banco, às vezes a pessoa passa um pouco apressadamente e tropeça. Então sempre tomar cuidado com essas coisas. A gente está providenciando aí, como infelizmente parece que vai se tornar uma rotina, que haja, diminui um pouquinho aí, obrigado, Guerra, que a gente vai ter que realmente ter sempre algumas questões assim, de cuidado, né? E mesmo que não seja mais necessário esse cuidado todo, mas nós começamos a transmitir os cultos e muita gente tem acompanhado a gente à distância, então agora fica complicado se dizer assim, não precisamos mais transmitir. Então, até porque tem pessoas que estão nos acompanhando de longe, então, mesmo com o fim dessa pandemia, a gente pede a Deus que acabe o mais rápido possível, a gente vai continuar transmitindo pela internet. Então, por isso a gente vai ter que, o irmão Davi Basílio e outros irmãos que nos ajudam aqui com a parte de som, da administração da igreja também, já estão pensando aí como é que a gente pode fazer para filmar aqui o culto de uma forma menos amadora, né? Mais profissional. E melhorar a qualidade, né? Melhorar a qualidade do som, né? Dizer aos irmãos também o seguinte, nós mudamos a forma como os nossos bancos, acabou a bateria disso aqui. Nós mudamos a forma como os bancos. Não deixa isso aí, já está preparado para o programa. Nós mudamos a forma como os bancos estão marcados, o isolamento. Viu? Além de excelente musicista, é um sonoplasta. Nós mudamos a forma como os bancos estão marcados, né? Por quê? Porque a Prefeitura do Rio disse que, em virtude da redução dos casos de coronavírus, a gente já pode ter uma maior frequência. Inclusive, as escolas estão para reabrir, já há uma autorização para que elas reabram, as escolas públicas e particulares,
houve até uma liminar que já foi até cassada, e há também uma previsão para que em breve voltem a funcionar os teatros, os cinemas, a vida cultural da cidade. E tudo isso, irmãos, conforme a prefeitura estabeleceu, com a capacidade máxima de 50%. Então, a prefeitura estabeleceu 50% como capacidade máxima. Sendo assim, como a irmã está confirmando, é isso mesmo. Sendo assim, as igrejas também já podem ter 50% da capacidade. Como a gente estava trabalhando um grupo bem menor, nós estávamos aqui com 20%, até mais cautelosos do que a própria prefeitura dizia. Mas, na medida em que agora a gente tem uma autorização para que a gente tenha mais gente aqui presente, né? Então, nós mudamos aqui. Onde tiver a tarjinha, essa tarja que a gente colocou dos bancos, é uma forma de o irmão pode ocupar no mesmo banco, mas se não forem pessoas da mesma família, senta um numa ponta, outro na outra. Ou dois numa ponta, dois numa outra. Para que haja ainda assim um distanciamento. E assim a gente vai poder ter mais gente aqui presencialmente e ainda assim manter aí um distanciamento, um cuidado, uma precaução. A gente continua pedindo a Deus que nos livre desse mal, mas como eu já disse, a gente agradece porque nós temos a clara sensação de que o pior já foi superado. Mas vamos continuar com todo o cuidado. Então aqui na nossa igreja, onde tiver essa tarja, para não sentar. E elas estão colocadas de maneira que o irmão, se forem pessoas que não convivem juntas, né, e não tem essa convivência, de maneira que um senta num canto do banco, outro senta no outro, e aí a gente mantém um distanciamento e aproveita da melhor forma possível o nosso espaço de culto, tá bom? Falar um pouquinho, irmão, da campanha de missões, que nós vamos fazer nesse ano agora, quer dizer, como nós dissemos, né? Estamos fazendo as 3 campanhas que temos todo ano, né, que as igrejas batistas fazem anualmente, 3 campanhas missionárias. Uma nacional, uma urbana, que é pensando na nossa região metropolitana, e uma no internacional, mundial, né, que eu falei de trás para frente. Porque em março a gente faz sempre a campanha de missões mundiais. Esse ano a gente teve que fazer em junho. Em julho, nós fazemos a campanha de missões urbanas, aqui da região metropolitana, da metrópole do Rio de Janeiro. Fizemos em julho mesmo. Em setembro, agora a gente também faz a campanha de missões nacionais. E elas todas ficaram imprensadas e curtas por conta do coronavírus. Mas ainda assim, a gente se alegra porque a gente estamos conseguindo fazer essas campanhas missionárias. Muitas igrejas não puderam fazer, e como eu já falei, ainda tem igreja fechada. Hoje eu fiquei muito feliz, hoje veio aqui o pastor da Igreja Batista da Abolição, que é uma igreja muito importante no subúrbio do Rio, e ele disse, não, nós já estamos abertos há algum tempo. E ele ainda falou algo, Flávio, falou assim, eu queria estar aberto há mais tempo, mas como eu já tinha dito para os irmãos, a Igreja Batista, irmãos, não é o pastor que manda, é a igreja, é o coletivo dos membros da igreja. E aqui a gente ficou aberto porque os irmãos apoiaram a minha ideia lá atrás de manter a igreja aberta, para a gente ajudar a comunidade. Mas tem igreja que os membros ficaram mais receosos, e faz parte. Está todo mundo receoso, não é que ninguém é melhor que ninguém, não. Mas a gente agradece a Deus, porque aqui eu tive o apoio dos irmãos, a gente conseguiu ter o trabalho funcionando mais tempo. E aí conseguimos as nossas campanhas de missões, e aí eu faço mais uma vez o apelo. Eu sei que o irmão Silvino, fez hoje de manhã, vai fazer hoje à noite, vai fazer durante os próximos 2 domingos, vai fazer apelos, no sentido que os irmãos se envolvam nessa campanha, se envolvam na oferta, mas eu volto a pedir aos irmãos, eu sei que está muito difícil, está muito apertado, o dinheiro está curto, está todo mundo preocupado, mas se a gente não se mobilizar, a gente vai ficar sem grana para sustentar vários missionários. E os trabalhos, irmãos, são lindos, os trabalhos que a gente tem muitos problemas nas igrejas batistas, muitos. E se a gente for começar a falar dos problemas que nós temos na nossa denominação, a gente vai passar aqui, dias, virando noite, falando do problema que a gente tem. Mas a gente tem um lado muito bom na nossa denominação batista, que é o trabalho missionário. Então a importância do irmão se mobilizar, que o irmão que estiver assistindo de casa, se puder se mobilizar e ofertar dentro da medida possível. E eu digo isso com muita tranquilidade no meu coração,
porque os irmãos que têm acompanhado nossos cultos, os irmãos que têm acompanhado as transmissões que a gente tem feito culto, os irmãos viram que em nenhum momento eu pedi dinheiro para a nossa igreja. Nossa igreja, graças a Deus, Deus tem mantido as nossas contas em dia, apesar da pandemia. Mas eu peço sim para a obra missionária, porque a gente realmente está correndo risco de ficar sem sustento para os missionários. Então, o Elionai, que eu já não sei mais o que ele é, porque qualquer coisa que a gente pede, Elionai, ajuda. Teoricamente, ele é o zelador, o vigia, o cara que mora aqui, né, que recebe da igreja para cuidar daqui, membro da igreja também. Mas assim, agora a gente pede, Elionai faz isso, Elionai ajuda com então, é o bombeiro, 1001 utilidades. Então, Elionai, que como 1001 utilidades, ele vai estar digitando, né, na página da igreja, ele vai estar digitando ali onde faz a transmissão do culto, na página do Facebook, né? Porque os irmãos já sabem, né? Depois eu falo de novo. No Facebook está ao vivo, né? Então ele vai estar digitando lá naquela caixa de diálogo a conta da igreja com o CNPJ. E aí a gente pede para o irmão que estiver assistindo de longe, se assim, vou ofertar para a campanha de missões nacionais. Aí o irmão faz essa transferência e avisa, olha, essa oferta é para a obra missionária. Ah, mas eu quero saber mais da obra missionária. Aí o irmão, durante o culto, vai acompanhar o que o irmão Silvino fala. E ele também orienta o irmão que quiser saber mais, a ir lá no site da Junta de Missões, e o irmão vai ter essas orientações com ele. Tá bom? Então, só dando um reforço, porque esse, para nós, está sendo um assunto bastante importante por conta dessa pandemia que todos nós estamos enfrentando, tá bom? Então, eram essas as palavras que a gente queria trazer antes do início do culto, propriamente dito. Mais uma vez, quero dizer aos irmãos, bem, eu já ia encerrando o quarto de ouvidos, mas só dizer aos irmãos aqui rapidamente mais duas coisinhas. Primeiro, como eu falei, no Facebook a gente está fazendo ao vivo, mas aí a gente grava o vídeo e coloca no YouTube. Porque o YouTube, para a gente fazer a transmissão através do celular simultaneamente, precisa de 1000 inscritos. A gente já tem 210, está muito bom. A nossa igreja é pequena, nós temos 17 anos ainda. Então, somos uma igreja de um bairro, né, antigo e não é uma igreja que cresce exclusivamente. Então, a gente tem esses 210 pessoas que estão lá no YouTube, isso é muito bom, mas é pouco, a gente precisa de mais. E aí a gente pede os irmãos, pede o pessoal lá escrever, marcar o sininho, aquele negócio todo. E no Facebook a transmissão é ao vivo. Está acontecendo aqui, os irmãos que estiverem assistindo a mim vão ver ao vivo, e os outros vai ficar gravado, muitas pessoas assistem depois. Inclusive, a gente tem cultos nossos que já foram assistidos por mais de 1000 pessoas, mas que são gravados, já estão lá há algum tempo. E eu quero continuar pedindo aos irmãos que tenham, se puderem também, sempre a preocupação de, ao virem à igreja, trazer algum mantimento. Como eu falei pela manhã e volto a dizer, não é tanto quanto nós estávamos tendo aqui. Nós estávamos tendo aqui muita gente que vem aqui pedir ajuda de alimento, de arroz ou feijão, material de limpeza, uma pasta de dente, entendeu? Estava complicado, as pessoas estavam com muita dificuldade. Porque aqui é um bairro de classe média, que tem muita gente que trabalha por conta própria, mas tem bom padrão de vida. Essas pessoas ficaram com uma situação muito difícil, porque para essas famílias, os R$600 era muito pouco. Então, a gente, agora que as atividades econômicas já estão voltando, diminuiu bastante, a gente está tendo menos procura. E eu tenho que falar isso sinceramente com os irmãos. Tem tido menos pessoas que têm vindo aqui. Na quinta-feira eu não consegui vir para o culto de oração. Quem estava aqui era o irmão Silas na liderança, o Samuel que pregou. Irmão Silas, veio alguém pedir cesta básica na quinta-feira? Não veio. Então, quer dizer, os irmãos estão vendo? Antigamente a gente chegava aqui no culto de quinta-feira, já tinha várias pessoas esperando. Então, assim, diminuiu. Sim, diminuiu. Mas a gente continua pedindo, irmão, se puder, lembrar, trazer, porque a qualquer momento bateu aqui uma pessoa que está precisando de uma ajuda, um arroz, um feijão, o que a gente vai ter. E não só isso, o material de limpeza, essas coisinhas assim, tá bom? Então esse é o apelo que a gente, para o irmão não esquecer dessa obra social que a gente diminuiu, mas continua fazendo, tá? Então, ditas essas coisas, a gente vai iniciar o nosso culto nessa noite. O nosso irmão Marcos Guerra vai estar na direção. Nós vamos louvar o Senhor com muita alegria no nosso coração, adorando esse Deus maravilhoso, que é o motivo de estarmos aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar de uma pandemia, estamos aqui louvando a Ele.
noite, irmãos. Boa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos começar esse culto glorificando, adorando o nome do Senhor. E Jesus Cristo é o centro da história, o centro da nossa vida, é digno de louvor, de toda adoração. Como diz o apóstolo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui, para dar glória a ele. Então feche seus olhos, consagre a ele esse momento, pede que ele nos dê direção, peça que ele nos dê direção, para que o único centro da nossa vida, da nossa mente, da nossa oração seja a pessoa do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui essa noite. Te agradecemos pela direção do Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem uma história para nós. O Senhor cuida da nossa vida com o seu infinito propósito, com o seu infinito amor. E obrigado, Deus, porque nós fomos feitos para sermos a imagem e semelhança do Senhor. Não o contrário, não o Senhor sendo a nossa imagem e semelhança, mas nós, no princípio original, no objetivo original, fomos feitos para sermos parecidos contigo. Então, Deus, revela a sua imagem em nós, tira a imagem desse mundo da nossa vida e coloca a imagem do Senhor, que a gente possa ser cada vez mais parecido com o nosso Pai, que a gente tenha os mesmos hábitos do nosso Pai Celestial, que a gente tenha a mesma mente do nosso Pai Celestial, que a nossa maneira de agir, de viver, de pensar, agrade o nosso Pai Celestial. Ó Deus, que o Senhor, com os seus olhos, contemple nossa vida, o nosso coração. Perdoe os nossos pecados, Deus, porque todas as vezes que deixamos de lado a nossa meta de sermos parecidos contigo, nós nos perdemos nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vaidades. Mas precisamos da tua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Ó Deus, que nos sonda e que nos conhece, perdoa as nossas ofensas, ó Deus, contra o Senhor, contra os nossos irmãos, contra nós mesmos, ó Pai. E nos ajude a viver aquilo que o Senhor tem para nós, enquanto te servimos, enquanto te adoramos, enquanto bendizemos o teu nome. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida nesse culto ao Senhor. Cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está no seu lar, e ajuda-nos, ó Deus, a viver de modo digno do nosso chamado, do chamado que o Senhor deu para nós. Chamados para sermos teus filhos, chamados para sermos teus servos, chamados para sermos seus amigos. Oramos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas vamos nos colocar de pé?
E essa canção é uma canção que pede ao Senhor começar por nós, que possa quebrar e moldar a nossa vida e o nosso coração. Do sacrifício do Messias que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Amém. Você é parte do plano de Deus. Nós somos parte do plano de Deus. Por mais diferente ou desafiadora que possa parecer a vida, nós não somos um barco à deriva. Nós somos parte do plano.
coração, orando forças pra continuar, pagando a promessa em oração. Viva Deus está no coração, vive nas promessas do Senhor, e continua orando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. É interessante que Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas mesmo assim, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro morto, Jesus chora a perda do seu amigo. Talvez Jesus quisesse nos ensinar que chorar não é pecado. A gente pode chorar. Nós meninos crescemos aprendendo com os nossos pais que a gente não deve chorar, né? Agora chora, menino! Jesus diz justamente o contrário. Diz, coloca para fora. Eu também sou Senhor das suas emoções. Ele também é Deus das nossas lágrimas. Então, quando eu chorar, as nossas lágrimas serão para regar a nossa fé e para consolar o nosso coração. Porque a gente pode chorar, mas a gente precisa aprender a chorar no lugar certo. Amém. Chorar com quem resolve. Não chorar nas redes sociais, nem no telefone, mas chorar para aquele que é dono de todas as coisas e ainda assim nos dá os seus ouvidos. O salmista diz que ele inclina os seus ouvidos
lá das alturas, só para ouvir a nossa voz. É esse Deus que nos ouve. Feche seus olhos, coloque diante dele a sua vida, o seu coração, derrame a sua alma diante dele, porque é mais do que um teatro, é mais do que um discurso ensaiado, é a nossa alma que está sendo derramada diante dele, porque ele conhece o nosso interior, ele sabe o que passa lá no íntimo do nosso ser, aquilo que ninguém vê, ele vê, ele conhece, e ainda assim nos ama. Pai querido, Deus de graça, Deus de infinita bondade, quantas vezes, Senhor Deus, nós queremos ver o arrependimento do mundo e nos esquecemos que o mundo só vai se arrepender quando ele ver o arrependimento da igreja. Quantas vezes, Pai, quanto tempo a gente não chora pelos nossos pecados? Os nossos pecados foram o que te levaram na cruz, que fizeram o Senhor chorar, sofrer, morrer. E a gente estima os nossos pecados, vive com eles como se eles não atrapalhassem a intimidade, a comunhão com o Senhor, e nos perdemos, ó Deus, em nós mesmos. Perdão, Pai. Perdão porque o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor sabe quão gananciosos, quão vaidosos nós somos, quão miseráveis nós somos. E não reconhecer isso é um sinal de vaidade. É um sinal de que a gente não está olhando direito para quem nós devemos olhar. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Sua graça, precisamos do Seu amor, precisamos da Sua bondade. Porque o mundo diz para a gente olhar para dentro de nós mesmos e encontrarmos a solução em nós mesmos. E o Senhor diz exatamente o contrário. O Senhor diz que a gente não consegue salvar a nós mesmos. A gente precisa do Senhor. Porque os nossos pensamentos são limitados, são pecaminosos. Porque as nossas vontades são egoístas e o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor é vida, é verdade, é luz, é salvação. Precisamos de Ti, Pai. E quantas vezes andamos amargurados, entristecidos, ó Pai, porque não olhamos a Tua graça, o Seu amor, a Sua bondade, e não reconhecemos, ó Deus, que o Senhor já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. E a bênção do Senhor é muito mais do que uma matéria que acaba logo ali. A bênção do Senhor está reservada para nós na eternidade. Naquele lugar onde não existe espaço nem tempo, onde experimentaremos uma alegria que não tem fim. Mas enquanto estamos aqui, Pai, presos nesse corpo corruptível que se acaba, nós precisamos da Sua graça, Deus, porque nós não sabemos como viver. Nós achamos que sabemos e queremos tomar o controle, e todas as vezes que a gente tenta tomar o controle, a gente se perde, a gente se machuca, a gente se fere. Mas o Senhor, na Sua infinita misericórdia, na Sua infinita graça, nos convida, Deus, a descansar em Ti. Porque aos Seus amados o Senhor não dá enquanto trabalham. Aos Seus amados o Senhor não dá porque merecem. Aos Seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Porque os Seus amados são amados do Senhor antes mesmo de Te amar. E é porque nós encontramos e percebemos o Seu amor que derramamos a nossa alma em amor ao Senhor. Mas nós não Te amamos, Deus, como nós deveríamos amar. E muitas vezes o nosso amor é mais pelas coisas que esse mundo oferece do que pela Tua presença. Muitas vezes o nosso amor, o nosso Deus é o dinheiro, é o emprego, é o status, é a saúde, é a casa, é o bem material. E se a gente perde qualquer uma dessas coisas, a nossa alma já se dilacera e o nosso coração é tomado por ansiedade e por tristeza. Ensina-nos, ó Deus, a colocar o Senhor como dono da nossa vida, do nosso coração. Para entender, Pai, que tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. Que o Senhor, não conforme as nossas obras,
mas conforme a sua riqueza e glória, há de suprir não algumas, mas todas as nossas necessidades. E se a gente ainda não tem, Pai, é porque a gente não precisa, ou ainda não precisa. Ensina-nos a viver, ó Deus, com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos a desejar o Senhor acima de todas as coisas. Mas visita, Deus, o nosso coração doente, o nosso corpo doente, a nossa alma doente. Restaura, Senhor Jesus, aqueles que precisam ser restaurados, a começar em nós, como nós cantamos, a começar em mim. Transforma o nosso coração doente, Pai. Dá-nos um coração de carne. Dá-nos um ouvido sensível à sua voz. Ensina-nos a fazer a sua vontade, Deus. Ensina-nos a fazer a sua vontade. E prenda-nos ao seu amor, para que a gente não se desvie, para que a gente não caia, para que a gente não olhe para outras coisas a não ser o Senhor. Visita, ó Deus, aqueles que estão doentes. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão passando por problemas difíceis, ó Deus. Para nós existem coisas que são torrenciais, Pai. Mas para o Senhor não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Para o Senhor não há nada difícil, Pai. Revela a Tua glória, Senhor Deus. Revela o Teu poder, para que o nosso coração se lembre, para que o nosso coração não se esqueça quem é o dono de todas as coisas, quem é o autor da história, quem é o dono da vida, quem é o centro de todas as coisas. Ó Deus, manifesta o seu poder e a sua glória e derrama mais de Ti na nossa vida, porque a bem da verdade, Deus, tudo que nós mais precisamos é o Senhor. Então nós oramos a Ti, Deus, confiando no Teu amor, descansando em Ti e esperando somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Silvio. Boa noite, irmãos. Nós começamos de novo a campanha de missões nacionais. Já vai estar de locutor. Vou gostar desse microfone. É milagroso. Bom, e eu falei de manhã que nós temos apenas 6 cultos para apresentar para os irmãos um pouco do que está acontecendo a nível de missões nacionais e do que pode acontecer. Então, hoje nós separamos um relato de um testemunho de um irmão que está no Ceará, em Russas. O município se chama Russas. Acho que não sei se é um município ou se é um bairro, né? Eu não conheço. Aí eu pedi para a Jaqueline, para ela situar, só para a gente ter noção onde é que fica. Olha, nós temos ali tem a América do Sul toda, né? A América Central também está lá. Agora está Brasil. Aí vai localizando, para ver como é grande, o que Deus está fazendo, olha, um pedacinho do Brasil. Vai aproximando, vai chegar. Aliás, hoje eu estava falando com uma pessoa, que não era aqui, aí eu estava falando assim, não, porque eu moro em Encantado. Assim, desculpa, mas onde fica Encantado? Então nem todo mundo conhece Encantado, nem todo mundo conhece Russas. Vamos ouvir o relato? Nesse lugarzinho, dá uma afastada aqui da gente. O que Deus está fazendo? Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, do que Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade,
a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou na mensagem. No finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, missionário, missões nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu Pai e que, independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na verdade, nós estávamos indo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguari, uma cidade de Pronto. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nessa cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Jaquintaba com o projeto de Jiu-Jitsu, e aqui no Mondubim nós temos o projeto para as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui desse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com o PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Jaquintaba. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar os locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele diz: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque age o desejo de fazer algo. Porque foi Deus sem culpa. As lágrimas são de alegria, de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Vamos falar
nos amou primeiro. Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amor é verbo, né? Amor é atitude. Amor não é discurso. Amor não é falar de amor. A gente precisa viver e testemunhar o amor de Deus. E existem muitas maneiras da gente viver e testemunhar o amor de Deus, como essa que nós acabamos de ouvir. Mas não só testemunhando ocularmente o amor de Deus, também sendo a manifestação do amor de Deus, naquilo que Deus nos chamou para fazermos e para falarmos. Então, se você entende que você também é um objeto do amor de Deus para a transformação desse mundo, eu quero convidar você a se colocar de pé. E se você veio preparado, você também é convidado a consagrar ao Senhor dízimos e ofertas. Vamos adorar ao Senhor. Você que está em casa, nós também vamos colocar a conta da nossa igreja, porque nós temos entendido que é um privilégio servir a Deus com tudo que somos e também com tudo que temos. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Fazem-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer aos mares que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Ser um vaso de bênção, sem um vaso de bênção, sem par, avisando que os crentes em Cristo, relógios do céu vão entrar. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Para vencer o consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, deve ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, investida de amor divino. Senhor, te consagramos dízimos e ofertas. E a nossa vida, como nós cantamos, Pai, passa-nos submisso, passa que a gente esteja debaixo da mesma visão, da mesma missão do Senhor, para que a gente possa ser esse vaso de bênção. E vaso não fala, Pai, vaso é cheio, vaso não questiona, vaso entende que ele foi feito para ser cheio. Então encha-nos da Tua presença, Deus, e cumpra em nós o Seu querer. Ensina-nos mais uma vez a fazer a Sua vontade e sermos usados naquilo que o Senhor deseja que nós sejamos usados. Faz de nós vasos de honra, Pai, para que a gente entenda que é aquilo que nos preenche que é precioso, porque somos feitos de barro,
mas a presença do Senhor dentro de nós dá valor ao que somos, dá valor a quem somos. Obrigado, Pai, por poder participar da obra do Senhor para a nossa vida, com os nossos recursos e dedicar ao Senhor tudo o que o Senhor tem nos dado. E entender, Pai, que na sua obra o Senhor nos dá o privilégio de sermos participantes dela. Abençoa, Senhor Jesus, cada lar, cada casa aqui representados, para que a gente tenha a segurança e a certeza de que o Senhor é o nosso pão vivo, o nosso sustento, a nossa água viva, as nossas necessidades, elas encontram respostas em Ti, Pai. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa ajuda. Nós confiamos, cremos e agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, irmãos. E hoje é um dia muito especial. Nós agradecemos sempre ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E a Bíblia ensina a gente a se alegrar com os motivos que nós temos para nos alegrar. Então, antes da mensagem, quero convidar aqui algumas pessoas que vão representar os diáconos, que vão representar a MCA, que vão representar a nossa igreja, que eles têm uma palavra para a nossa igreja nessa noite. Boa noite. Como o Iá falou, hoje é um dia especial, né? Dois domingos especiais seguidos, né? O aniversário da igreja, agora o aniversário do nosso pastor. E como a MCA não podia deixar, né, de dar a lembrança para o nosso pastor. Essa é um pequeno carinho para o nosso pastor de aniversário. E dentro tem muito amor. Tem muito amor. Como o dia do pastor foi em 2º domingo de junho, nós até parabenizamos os pastores da igreja e tudo, mas nós não demos a nossa lembrancinha, né, MC? Tem os outros pastores e seguindo. Coisa linda para tocar frente. E essa é uma pequena lembrança. O pastor não pouco. Não dá para mostrar, depois eu mostro na filmagem. Que Deus abençoe ricamente. Que eu vim para essa igreja por um outro motivo e estou gostando muito e aprendi muito a gostar do nosso pastor. Amém. Obrigado. Eu vou fazer igual da vida. É fácil alguma coisa? Não, eu falo que sem coisa mesmo. Olha aqui, ó, olha um pouquinho. Porque senão o pessoal não te ouve. Olha, só um pouquinho, não uma fome não, só pensa assim. O Davi vira até a cara assim, porque é filho. Enquanto o Davi considera cada microfone assim um filho. Mas eu tive até mais. Pastor, esse aqui é da igreja, tá? Com muito carinho, com amor, para um pastor que é bênção pura nas nossas vidas, tá? Que Deus te abençoe, o Senhor e toda a sua família. Que Deus te dê sabedoria a cada dia a ser essa pessoa maravilhosa que o Senhor é, tá? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Vai ter que juntar, mas não pode. A chefe. Juntar? A chefe é porque os irmãos tá assistindo em casa não vê. Às vezes ela, tipo assim, eu tô demorando muito na pregação, ela fica assim, lá atrás. É um negócio que você não imagina. Ela agora tá assim, junta, não pode juntar, mulher. Tá bom, tirar fora. Peraí. Bota. Tá mais. Tá mais. Tá tudo mais, cara. Já fora, vai. Até abraçar. Essa distância. Foi. Abraça a distância.
orar. Pai querido, Pai amado, entregamos nas tuas santas mãos, meu Pai, a vida do nosso querido pastor e amado, Pai. Como ele é bênção nas nossas vidas, Pai. É sim, pastor, é. Eu estava em outra igreja e vi ele pregando, eu falei, meu Deus, eu vou para a igreja desse pastor, porque ele é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por me colocar aqui no Encantado e conhecer essa bênção na nossa vida que é o pastor Marcos e toda a família dele e toda a igreja, Pai. Eu amo cada irmão que aqui está. Ó Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, eu e minha mãe, cultuando e engrandecendo o teu santo nome nesse dia maravilhoso que é o dia do nosso amado pastor, aniversário dele, pelas bênçãos também do aniversário da igreja e por todos aqui presentes, Pai. Derrama tuas ricas bênçãos, meu Pai, na vida do nosso pastor, da família dele, de cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, Pai. E também a bênção que a Lalá na nossa vida, Pai, no artesanato. Ó, Pai, abençoa a vida da Lalá também, Pai, que ela é uma pessoa maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou só deixar um versículo aqui de Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Um pedacinho do 7. Descansa no Senhor e espere nele. Amém. Amém. Agora... Obrigado, irmão. Quero agradecer o carinho dos irmãos, que realmente eu não mereço. Espero ser metade do que os irmãos esperam de mim. E a Bíblia conta a história do rei Davi. O rei Davi era um cara assim, muito, assim, era muito esse lado assim, humano, né? E o Davi tem uma ocasião onde ele estava numa batalha e ele está com sede. Aí tem dois camaradas que os caras se arriscam no campo de batalha, vão lá num poço, pega água para o rei, e aí o rei fica tão emocionado com aquilo que em vez de beber a água, constrói um altar de pedra, derrama água e diz assim, Senhor, eu não mereço beber essa água, eu consagro para o Senhor e derrama água no altar. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu não vou derramar nada aqui não, vou usar. Eu não sou igual a Davi. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Mateus capítulo 5, irmãos. Evangelho de Mateus capítulo 5. E eu eu quero estudar com os irmãos esse texto famoso das bem-aventuranças. São nove bem-aventuranças. Mas a gente não tem como estudar as 9, porque se a gente realmente for parar para se aprofundar em cada uma dessas bem-aventuranças, a gente vai ficar aqui um tempo muito longo. Então, eu hoje à noite, nessa noite, a gente vai ver duas bem-aventuranças, as duas primeiras bem-aventuranças. E muita gente conhece esse texto. Mas primeiro vamos ler o texto. Então a gente só vai ler os dois, não vamos ler todos eles não, só os dois primeiros, que está em Mateus 5, a gente vai do verso 1 até o verso 4. Mateus 5, de 1 a 4. A irmã Jaqueline já colocou para nós, como é um texto relativamente pequeno, a gente pode ler a uma só voz. Vamos lá, todos juntos, irmãos, todos juntos. Então vamos lá? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximando-se dele seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinaram, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então vamos lá. Pai, nesse momento vamos meditar na Tua palavra. Eu quero pedir que o Teu Espírito fale através dela, para que a gente aprenda do Senhor. Oramos no Teu nome santo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como eu disse, mesmo quem não é cristão conhece as bem-aventuranças. Porque bem-aventurado é uma promessa de quê, irmãos? Promessa de bênção, irmãos. Promessa de bênção. E todo mundo quer promessa de bênção.
Todo mundo quer ouvir, mesmo quem não acredita. É muito interessante isso. Mesmo quem não acredita. Eu tenho um amigo que fez um mapa astral. Tem um pessoal que é crente que também gosta. Mas deixa eu te falar, pula essa parte. Pula. Mas o cara não acredita, ele é ateu. Não, falei assim. Mas como é que pode, cara? Não, mas é porque vai que, né? Então, assim, como é uma promessa de bênção, se a vida das pessoas está muito difícil, todo mundo fica nessa, né, tomara que aconteça comigo, né? Quem sabe funciona, porque a gente tem esse lado místico, esse lado esotérico, todo mundo tem um pouco disso, né? Então, mesmo quem não é cristão, já ouviu falar das bem-aventuranças, como eu disse, são 9 palavras de Jesus. E traduzindo para o bom português, quando ele diz assim, bem-aventurado, ele diz assim, vocês serão abençoados se. É isso. Praticamente Jesus está dizendo assim, você será abençoado se. Aí, chorar, porque será consolado. Se for pobre de espírito, porque herdarão o reino dos céus. E aí vai, tem várias. Se for pacificador, porque alcançarão a paz. E assim vai. Então são 9 promessas de bênção se. Você será abençoado se. Então vamos primeiro para o verso 3, né, que é a primeira das bem-aventuranças. É como se ele estivesse dizendo assim, você será abençoado se for pobre de espírito, porque o reino dos céus é seu. Olha só que promessa linda. Bem, só que é confuso, né? E como é... Quem está falando isso, irmãos? Jesus. O próprio Jesus que disse. E como é o próprio Jesus falando, a gente sabe que o que ele fala é denso. O que ele fala é profundo. O que ele fala tem muito dito em poucas palavras. Então a gente precisa parar e pensar um pouco o que ele quer dizer com isso. Então eu quero nessa noite que a gente se detenha um pouco na compreensão dessas 2 promessas de bênção para a nossa vida. Eu serei abençoado se for pobre de espírito. E parece logo de cara que tem alguma coisa estranha. Logo de cara parece que tem algo muito esquisito aí. Até porque hoje em dia existe uma ideia que pobreza de espírito é futilidade. E não deixa de ser, né? Porque é a noção da interpretação desse texto que vai fazer com que a gente entenda o que Jesus está querendo dizer. Porque muitas pessoas dizem assim, fulano é pobre de espírito. Inclusive um amigo meu disse uma vez, certa vez, que a pior pobreza é de espírito. E eu disse assim, é verdade. E outra vez eu repeti isso. E de fato, parece que está estranho o que Jesus está dizendo, porque como é que um pobre de espírito herda o reino dos céus? Tem algumas versões que, em vez de botar pobre de espírito, colocam humilde de espírito. Algum irmão tenha na sua Bíblia aí, apesar que ele tem, o irmão João tem humilde de espírito, né? Não, mas não faz muita diferença. É porque a intenção do tradutor é tentar trazer o sentido do que realmente Jesus estava querendo dizer. Então, às vezes, o tradutor coloca como pobre, como humilde. Mas quando a gente vai no original, e a gente tem que lembrar que Mateus escreveu esse texto em grego, certo? E o original, então, do texto do Evangelho de Mateus está todo escrito em grego. Os gregos, eles tinham 2 palavras para pobre. Um era o muito pobre, miserável mesmo, aquele que não tem nada. E o outro era o camarada que é pobre, mas consegue se alimentar, tem dinheiro para comprar um almoço, não passa fome, digamos assim. Aquele pobre que ele tem só um sapatozinho velho, mas ele não está descalço, entendeu? Ele tem uma roupinha velha, mas ele tem uma roupinha velha, entendeu? Ele não está nu. Entendeu? Ele não está descamisado. Então o grego ele tinha 2 palavras para pobreza. A que Jesus usa é a mais pobre mesmo, é o camarada miserável, ele não tem nada. Mas ainda assim, a questão nossa é que a gente tem trazido, porque todo idioma, irmãos, e não é porque nós somos melhores ou piores que ninguém. O brasileiro tem muitos problemas na educação, a gente já falou isso aqui,
Mas todo idioma, ele muda muito com o tempo. E o que as pessoas pensam hoje em pobre de espírito? É que aquela pessoa é fútil, então ela tem um espírito vazio, aquela pessoa ela é vazia da alma, então muitas vezes a gente chama essa pessoa que é vazia na alma de pobre de espírito. Mas não é isso que Jesus está falando. Com certeza não é. Você não pode imaginar que uma pessoa que é vazia de alma, sabe aquela pessoa mesquinha, vazia, que não tem valores humanos, que dá valor que realmente não tem valor? Você achar que uma pessoa dessa vai herdar o reino do céu? Peraí, não é isso. Então, a gente teria que tentar entender isso aí. O que Jesus quer dizer com o pobre de espírito? Então vamos pensar um pouco. Como eu disse, Jesus usou a palavra grega para aquela pessoa que não tem nada mesmo, nada mesmo. Inclusive, eu ia até falar para os irmãos olharem a Bíblia, só fazer um parênteses aqui, essa lâmpada aqui está com problema, por isso que ficou escuro aqui. Quando a gente ligou a luz mas ela não está queimada não, ela está com mau contato. Então, quando ligou a luz do vídeo ali, aí ficou ali, ela não acendeu de volta. O Leonai está tentando dar um jeito ali, mas não está funcionando. Então, por isso está um pouquinho escuro ali em cima da irmã Lena, mas eu quero pedir ao irmão, se tiver bem iluminado, é só ali que está o problema, que dê uma olhada no salmo muito bom, e na verdade a Jaqueline vai colocar para nós, um salmo que vai ajudar a gente a entender o que Jesus queria dizer com o pobre de espírito. É o Salmo 131, eu acho esse salmo lindo. Mas eu acho ele lindo, não porque eu sou assim, poeta, não, é porque tinha um louvor antigo, da época que... pula essa parte. Salmo 131, coloca pra gente, Jaqueline, você consegue colocar? Ele é pequenininho. Vamos lá, olha só, Salmo 131, se eu não me engano, são só 3 versos. Olha só o que diz no verso 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos, né? Aqui na tradução está em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Tem uma tradução que diz assim, de certo eu fiz calar a minha alma. Aqui está, certamente eu tenho, portanto, em sossego, como criança, portado, em sossego, como criança, desmamada para sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Em outra tradução diz assim, de certo fiz calar a minha alma, qual criança desmamada é a minha alma para comigo. E aí no último verso ele diz, espere Israel no Senhor. Marco, agora você confundiu mais. O que isso tem a ver com o pobre de espírito? Vamos pensar aqui, irmãos. O pobre é aquele que, principalmente sabendo que Jesus usou a palavra daquela pessoa mais pobre mesmo, aquela que não tem nada. É aquela pessoa que tem muita necessidade. Que quer muito, porque precisa muito, que sente essa necessidade, que sente que está... porque não tem nada. Você vai falar com uma pessoa que... por exemplo, meu pai sempre diz que os nossos antepassados, o avô dele, a minha avó, a bisavó, quando veio do Líbano, sempre que alguém reclamava do Brasil, ela dava uma bronca no filho ou no neto. Ela diz assim, no Brasil tem 3 refeições por dia, não reclame do Brasil. Então significa que quando ela veio do Líbano, ela não estava o quê? Ela não estava se alimentando. Mas a gente tem um prato de comida na mesa, às vezes não tem a noção do que é o quê? Passar fome. Essa necessidade, às vezes, a gente não entende. O que Jesus está tentando dizer é o seguinte, é alguém que precisa muito, e reconhece que precisa muito. Por isso que a palavra de Jesus do bem-aventurado tem uma relação tão profunda com esse Salmo 131. Coloca para mim o 131, verso 2. Para mim, Jaqueline.
Ele diz assim: qual criança desmamada? O que a criança quer quando está com fome, irmãos? Quando quer leite? Quem aí é mãe sabe como é complicado. Quem pai? O Davi está aqui com a cara de sono, irmãos. Porque vez por outro, o Nicolas o quê? Quando quer mamar, o quê, irmãos? Chora, abre o berreiro. Porque o quê? Precisa, está ansioso, tem muita necessidade, então chora, abre o berreiro. É isso que ele está dizendo. Eu reconheço que eu tenho muita necessidade. Muita necessidade. Eu reconheço que eu preciso muito de Deus. Então, quando Jesus diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, é quando você diz assim: olha, eu reconheço, o meu espírito é extremamente necessitado de Deus. Tem pessoas, veja como Davi nos ajudou nesse Salmo 131. Ele diz assim: eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Isso é, eu não fico dizendo que eu sei, que eu faço, que eu aconteço. Tem muitas pessoas que vivem de autoafirmação. Tem muitas pessoas que dizem que não precisa de Deus. Tem gente que diz que não precisa de Deus porque é arrogante. Mas tem crente que está na igreja que age como se não precisasse de Deus. A bênção, irmãos, a bênção. Agora volta lá para mim, Jaqueline, estou dando trabalho para ela. A bênção, Mateus 5,3. A bênção é para quem reconhece que é necessitado espiritualmente de Jesus. E aí, irmãos, não é a cara que você faz aqui, né? O Davi, né, ele só está devagar, irmãos. O Nicolas está deixando ele mais devagarzinho. Se não fosse o Nicolas, irmãos, ele já ia ter arrumado a câmera que faz aquele zoom, que viaja por aqui, sabendo que os cultos estão na internet, ele já ia dar um jeito. E ele disse assim: pastor, precisa muito disso. Ia ser um negócio assim. De manhã, de tarde, de noite, mandando meu zap. Já falou com a irmã Liliane? Aí eu mando mensagem para quem? Porque eu não quero falar com a irmã Liliane, porque ela é brava. Eu mando para quem? O Silvino. Silvino Davi, ele quer a câmera que rode aqui. Então, assim, os irmãos não estão aparecendo na televisão, só está aparecendo eu. Mas daqui a pouquinho vai ter uma câmera rodando aqui, assim. Vai ser um negócio de outro mundo. Deixa o Nicolas crescer para o irmão pensar. Aí vai vendo. Pois bem, mas, assim, isso não tem a ver com a nossa cara, com aquilo que aparece, irmãos. Entende? Não tem a ver com aquilo que os outros percebem em nós. É uma coisa muito pessoal. É como eu me sinto perante Deus. Veja como Davi, como eu disse mais uma vez no Salmo 131, ele nos ajuda a entender isso. Ele diz assim: eu sou como uma criança desmamada. Eu reconheço que eu preciso muito desse leite materno. Então, quando Jesus diz assim: bem-aventurado aquele que se reconhece miserável espiritualmente, isso é, eu preciso muito do Espírito Santo, eu não preciso pouco. Eu preciso muito de Deus, eu não preciso pouco. Deus não pode estar relegado na minha vida em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, não. Ele tem que ser prioridade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso muito dele. Eu sou muito... Quando a gente vê alguém muito pobre, a gente diz que essa pessoa é muito o quê? Carente. Não é assim? Então, essa é a ideia do pobre de espírito. É alguém que se vê. E aí é interessante isso, né? Porque Jesus está falando como é uma coisa muito interna. Aquele lance do autoconhecimento, que teve um tempo que eu andei falando muito sobre isso. Como eu me vejo, como eu sou no meu íntimo. Eu olho para mim e eu reconheço muito que eu preciso. Mas é que eu preciso da bênção? Que eu preciso do carro? Do dinheiro? Não. Por isso
pobre de espírito. Por isso que algumas traduções falam em humilde de espírito, porque você está carente do espiritual. É como eu me reconheço. Eu sei, irmãos, tem todo tipo de irmão que não tem como estar aqui na igreja. Ainda mais agora nesse tempo de pandemia, né? Hoje mesmo me mandou uma mensagem o Fritz. Poxa, o Fritz me mandou uma mensagem assim, até a tristeza na voz dele. Ele falou assim: pô, Marco, tu sabe que eu gosto pra caramba de você, eu tenho muito carinho por você, eu queria muito estar aí, mas hoje eu não vou conseguir por causa do negócio de trabalho. Então a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que nem todo mundo pode vir. E agora, nesse tempo de pandemia, mas eu, sinceramente, irmão, não é questão de ser Caxias de igreja, não, entendeu? Mas eu não entendo esse pessoal que tem dificuldade em vir à igreja. Eu não entendo. Entendeu? Eu não entendo. Eu não entendo esse pessoal que você tem que brigar para vir à igreja. Eu não entendo o pessoal que vem à igreja uma vez. O pastor está dando indireta para os irmãos que vêm pouco. Não, agora, irmão, o irmão pode ficar em casa mesmo, porque a gente não pode ter muita gente aqui dentro. Mas assim, eu tenho dificuldade, irmãos. Porque para mim, eu sinto uma fome, uma sede, que não tem, sabe? É uma coisa assim, é uma necessidade minha. Ah, mas Jesus não está só na igreja. Não está, irmãos, a gente sabe que não está. Mas quando você tem essa fome espiritual, quando você tem essa sede espiritual, a gente sai bebendo, irmãos, a gente sai buscando. Eu sei que hoje de manhã, inclusive, o pastor Flávio, ele falou que ele tem muito problema com pessoas que vão beber de outras fontes. Isso é porque a internet ela tem um lado muito bom, tem um lado muito positivo, porque, veja, a nossa igreja, que é uma igreja pequena, uma igreja novinha, a gente está conseguindo colocar os cultos aqui, olha só, há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, só a igreja muito grande poderia imaginar que ia colocar ao vivo transmissão. Olha como a internet é interessante. Mas de fato, o pastor Flávio está certo. Por quê? Porque tem muita gente falando bobagem, tem muito pastor falando bobagem, e aí às vezes a pessoa acaba ouvindo uma besteira, toma aquilo como realidade e acaba que confunde, principalmente aquele cristão que ainda não tem muita bagagem. Mas eu entendo também o irmão que sai bebendo de várias fontes. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o quê? Com a sede, com a necessidade. Eu quero muito, eu busco muito. Então não é só vir à igreja, é quando o irmão está em casa e quer ouvir o quê? Uma palavra. Quando o irmão está em casa e quer colocar aquele louvor. Percebe? Porque é uma sede muito grande, é uma vontade muito grande. A minha alma tem sede de ti. É isso. Bem-aventurados os pobres. Isso é como você se vê, como eu me vejo. Eu me vejo carente espiritualmente do Senhor. E sou mesmo. Mas quando a gente não se vê assim, aí dá ruim, né? Por que dá ruim? Porque veja qual é a promessa, irmãos. A promessa é o seguinte: quando eu me vejo carente espiritualmente de Deus, deles é quem? O quê? O reino dos céus. Isso significa que a pessoa que não se reconhece carente espiritualmente de Deus não tem parte no reino de Deus. Ah, mas eu fui membro daquela igreja. E aí, inclusive, aí vira, a regra também vira no outro sentido. Tem um monte de crente que está todo domingo da igreja, mas que vem por N motivos. Aí eu vou lá porque, sei lá, qualquer motivo. Tem um monte de gente que está todo domingo na igreja, mas que não se sente carente de Deus. Está por qualquer outro motivo, sei lá por quê. E a regra, a bênção, é para quem busca, porque sente no seu interior que é carente espiritualmente de Deus. Então vamos lá. A promessa é o seguinte: você será abençoado se no seu íntimo você se sente extremamente necessitado do Espírito de Deus na sua vida. Verdade. Amém? Amém. Vamos lá para o verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem, irmãos, esse é outro, a segunda bem-aventurança. E a segunda bem-aventurança é a primeira no verso 3, a segunda no verso 4. Bem-aventurados que choram.
E aqui a gente mais uma vez encontra uma referência a alguma coisa muito pessoal, muito íntimo, muito particular de cada um de nós. Porque sabe, irmãos, nós seres humanos, nós evitamos, nós fugimos a todo tempo da nossa dor. Faz parte da nossa natureza. Quando você bate uma mão assim, dói, a primeira coisa que você faz é recolher a dor. A dor, ela inclusive tem essa função. Ela te avisa, não toque aí. Aquele troço está quente, você encostou ali, rapidamente dói, você tira a mão. Então essa dor, ela é uma denúncia. A dor, por exemplo, uma dor aqui na barriga, está denunciando que você está se alimentando mal. Assim. A dor no coração está denunciando que você está entupindo problema cardíaco. Precisa também cuidar do seu coração, do sal. Então a dor é uma denúncia que tem alguma coisa que não está boa. E a gente foge disso. Da nossa natureza, irmãos. Os irmãos sabem, tem muito cristão que não acredita na psicologia, no estudo da psicanálise. Né? Até porque o Freud era ateu, o Sigmund Freud era ateu, então isso gera algum desconforto para algumas pessoas, mas não deveria, porque a regra que a Bíblia nos orienta é o seguinte: examinar o quê? Todas as coisas. Examinar todas as coisas. Você só retém o que é bom. Então não deveria incomodar. Não deveria incomodar dele ter sido ateu. Até porque um dos principais discípulos dele, o Jung, Carl Gustav Jung, ele era, inclusive, filho de um pastor. Era filho de pastor, Gerhard, sabe mais. Eu estou aqui dizendo Gustav, quer dizer, eu conheço até o segundo nome dele. Mas, na verdade, quem conhece mais do Carl Gustav Jung é o Gerhard. Mas ele era filho de pastor, né? Então, é um cara que pegou as ideias do Freud e desenvolveu. Mas muita gente não acredita na psicanálise, não acredita nesse estudo da psicologia, mas tem um aspecto muito importante que funciona. Porque muitas vezes o que o terapeuta faz é tentar expor a dor. Expor a dor. Eu não sei quantos irmãos aqui já fizeram tratamento, já se trataram com psicólogo, já foram. Tem médico da dor também. Também tem. Mas assim, o médico da dor que a irmã está falando é mais no sentido físico, né? Mas o psicólogo, o que ele procura é expor a sua dor íntima, aquilo que está lá no seu interior. E por que o psicólogo faz isso? É tortura? Não! É porque você precisa, às vezes, confrontar aquilo que te machuca internamente. Você precisa, muitas vezes, confrontar aquilo de que você foge. Muitas vezes a gente vê a garotada, jovens, adolescentes, entrando no mundo da droga, do vício, e aquilo é, na verdade, uma fuga. É uma fuga. Encobrir a dor. Vou fingir que ela não está ali. E aí a gente usa subterfúgios. E isso é sério, irmãos. Tanto que esses mesmos grandes psicanalistas, terapeutas, quando estudam, por exemplo, o comportamento de assassinos, vão ver que todos eles têm traumas de infância que estão lá o quê? Escondidos. Quando Jesus diz assim, você é abençoado quando chora, você é abençoado quando não foge da sua dor. Quando você expõe a sua dor para quem? Para Deus. Você é abençoado quando você encara aquilo que te faz chorar e coloca isso no altar aos pés do Senhor. Também não adianta ficar chorando e não colocar aos pés do Senhor, não vai resolver nada. A gente está falando de Jesus, e Jesus está falando de pessoas que estavam buscando Ele. Volta para mim lá, Jaqueline, lá no verso 1, porque, olha só, Jesus viu as multidões, e as multidões estavam atrás de quem, irmãos? Dele. Então aquela multidão queria saber sobre Deus. Senhor, me explica sobre Deus, me explica. E aí ele bota o pessoal naquela colina
Por que uma montanha? Né? A gente vê um monte, né? Não é uma montanha, é um monte, é uma colina. Inclusive quem tem dinheiro para viajar a Israel vai lá, já foi lá onde Jesus pregou. Lá em Israel tem até hoje lá aquelas colinas que ficam nas margens do mar da Galileia. São colinas. Por que ele colocou na colina? Porque ele aproveitou o declive, né, da colina, de maneira que o cara que sentava mais em cima, igual o cinema, irmão, o cinema não faz aquela inclinação para a cabeça da pessoa que está na frente não tapar a tela, não é assim? Ele aproveitou aquele declive e falou. Além do mais, a colina também ajudou na própria propagação da voz dele, porque não tinha microfone. Então aquelas pessoas querem ouvir as verdades espirituais. Então ele não está falando simplesmente de chorar, ele está falando para pessoas que estavam buscando Deus. Então ele está falando de chorar aos pés do Senhor, certo? Porque não adianta só chorar. Tem que chorar aos pés do Senhor. Então, quando ele vê aquelas pessoas, ele bota as pessoas sentadas na colina e começa a pregar para elas. Então, ele primeiro diz assim: você vai ser abençoado se você se reconhecer como necessitado espiritualmente de Deus. E depois ele diz assim: você vai ser abençoado se você colocar a dor que você tem aos pés do Senhor. Mas não é a dor do hoje, não. É aquela dor mesmo, aquela lá dentro. Relacionamento com pai, com mãe, aquilo que machuca mesmo. Aquilo que fere, aquilo que a gente foge, aquilo que o psicólogo tenta futucar lá. O psicólogo pode até ajudar? Pode, irmão. Eu não desprezo a ciência da psicologia, não. Mas quem realmente consola? Deus, Jesus. Então, quando você é capaz de não fugir, e é por isso que o cristão, irmãos, por isso que a gente fala contra o vício. O crente não bebe, o crente não fuma, a gente já falou, todo mundo sabe, irmãos. Beber não é pecado. O pecado é o quê? É o vício. Agora o problema é o seguinte, é que muita gente enche a lata porque o bêbado também está o quê? Fugindo de alguma coisa. Assim como o garoto que enche o nariz de cocaína também está fugindo de alguma coisa. É uma fuga. A droga é uma fuga. Mas Jesus diz assim, olha só, você vai ser abençoado se ao invés de fugir daquilo que te entristece, você encarar e colocar a sua dor perante o Senhor, e Ele vai te consolar. É encarar a sua dor, abrir o seu coração e dizer assim, Senhor, o que me entristece é isso, o que machuca é isso, os problemas que eu carrego são esses, eles me causam muito sofrimento. E quando a gente faz isso, a promessa é, será consolado. Então, primeiro ele diz assim, se você for capaz de reconhecer que é necessitado espiritualmente de Deus, você vai herdar o reino dos céus. Depois ele diz assim, se você abrir o seu coração naquela dor que ninguém conhece, aquilo que mais te machuca, e você colocar isso perante o Senhor, você será consolado. E quem disse isso, irmãos? Jesus. Ele é homem para mentir? Não. É o filho do homem para que volte atrás? Não, ele não gosta de mentira. Esse é o nosso Senhor. Essa é a promessa daquele que nunca falhou conosco. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine a reconhecermos as nossas limitações espirituais. Muitas vezes a gente carece tanto de Ti e não se percebe assim, Pai. Quero também te pedir que o Senhor nos ensine a sermos capazes de colocar a nossa dor no Teu altar. Para que a gente não precise fugir de nada que nos incomode, nos fira, mas que tudo isso seja colocado diante do Teu altar, para que possamos receber sobre nós essas promessas de bênção. Essa é a oração que fazemos no Teu nome santo, Jesus. Amém. Amém.
começar de novo, mas não pode, não. Começar de novo. Boa noite. Não, chega. Não, a gente não tem nem como, porque também a gente não pode ficar muito tempo juntos no espaço fechado, né? Então, tomar cuidado. Desejar a todos os irmãos uma semana abençoada. E vamos encerrar como a gente tem encerrado sempre. Assim, antes, dizer aos irmãos o seguinte: tem alguma coisa ali atrás, eu não sei o que é, não pode ter festa, tá, irmão? Não pode ter festa. A gente tem que evitar aglomeração. Domingo passado fizemos o aniversário da igreja com todo o cuidado. A gente distribuiu, né, os pacotinhos, os kits, né, para não ter ninguém na bandeja pegando e tal. Então, assim, uma maneira de não passar em branco. Não é aquela festa que a gente gostaria de fazer, mas tentar não passar em branco. Então, se o irmão presente quiser dar uma chegadinha ali atrás, de repente tem alguma coisa interessante lá, tá bom? Mas a gente sempre tem encerrado esses nossos cultos com uma palavra de oração, pedindo a Deus em relação ao coronavírus. A gente tem visto, está diminuindo, mas a gente sempre tem pedido a Deus que repreenda em definitivo esse mal. Tem ceifado muitas vidas. Aqui mesmo a gente sabe que tem gente que perdeu pessoas queridas. O Marco Guerra tem um amigo que perdeu o irmão, a mãe e o pai, olha só. Família. O cara tinha uma família com o irmão, com mãe, com o pai, e ficou sozinho. É só ele que ficou. Assim, é difícil, está complicado aí. Melhorou, irmão, mas vamos continuar orando. E a gente tem, desde o 15 de março, desde o domingo 15 de março, a gente tem encerrado nosso culto de joelho, pedindo a Deus que console os enlutados, e repreenda esse mal. Em definitivo, tenha misericórdia de nós. Tem pessoas que estão perdendo a vida que não tiveram um encontro com Cristo. Então a gente tem encerrado nossos cultos assim. E eu, nessa noite, eu queria pedir ao irmão Simões que fizesse essa oração. Quem não conhece, ele é o pai da Marlúcio, foi fundador aqui na nossa igreja, foi morar longe, agora está morando no Rio de novo, tá? É só, sabe como é que é? Hashtag fica a dica. Não pode abraçar, mas, né, pode fazer aquela necessidade. Vou pedir ao irmão Simões que faça essa oração. Se o irmão puder parar de joelho, se não tiver com o joelho doendo, entendeu? Se não tiver problema, tem que ser daqui, irmão, para o seu som ser captado, pode ser? E olha, a concorrência é difícil, né? Porque o pastor Leandro está lá, ele está com as netas lá, olha só, está com as netas lá, né? Mas, quem sabe, né? Aqui pertinho, né? Depois ele dá um pulinho lá. Peraí. Não conversa comigo, não. Mas assim, isso. Então vamos orar, irmão. Se o irmão puder orar de vez, o irmão já sabe. O motivo é isso. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus soberano, é o Deus conhecedor de todas as coisas, é o Deus que nos criou, que nos salva e que nos sustenta. Nesse momento nós somos gratos a Deus pelo culto que tivemos aqui, que nós prestamos ao Senhor, pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, que penetra nos nossos corações. Nós te agradecemos, Deus, e queremos, ó Deus, neste momento, colocar diante do Senhor as dificuldades pelos dias que estamos vivendo. Pai, por essa pandemia, Pai, que tem assolado no nosso país, no mundo, que as pessoas têm trazido choro, têm trazido lágrimas pelos entes queridos, pela perda de cada um das suas famílias. Pedimos, ó Deus, as Tuas misericórdias. Pedimos, ó Deus, porque basta um olhar do Senhor para que possa cessar essa enfermidade. Basta, ó Deus, o querer do Senhor, porque do nada o Senhor fez todas as coisas, Pai. E também tudo é possível para o Senhor.
Nada é impossível para ti, ó Pai. Nós entregamos aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas que estão contaminadas. E, ó Pai, o Senhor possa estar curando, sarando, livrando, levantando. E aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos, que possam ser consolados pelo poder, pela Tua graça, pelo Teu Santo e Doce Espírito. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Tem guardado a Tua igreja, tem guardado o Teu povo. Muito obrigado, Deus, pelas Tuas provisões em nossas vidas, ó Pai. Porque não tem faltado alimento, não tem faltado nada. Muito obrigado. Despede-nos, ó Deus, para os nossos lares, ó Deus. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana sob a Tua proteção. E abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, para que os propósitos do Senhor sejam cumpridos na vida de cada um. Que é falada a Tua graça e a Tua bondade. Perdoa os meus pecados, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.